Uma salva de palmas para o Padre António Rego, Sheikh David Munir da Mesquita de Lisboa e o Rabino Nathan Pérez. Boa tarde. Bem-ajam. Bem-vindos ao Agora Nós. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem connosco. E feliz Dia Mundial da Religião. Para nós, só o facto de estarem os três sentados em direto para todo o mundo, no Agora Nós, a representar três religiões dominantes diferentes, é merecedor de um grande aplauso. Por isso, obrigada por terem vindo. Obrigado. Em Portugal, felizmente, não é difícil nós os três sentarmos no mesmo sofá. É o poder das pataniscas e do arroz de tomate, que pode ser comido pelas três religiões e não só. Bom, cada uma das vossas religiões vive em calendários diferentes, em momentos diferentes do tempo. Nós, no nosso calendário usado pelo mundo ocidental, estamos em 2019, se não me engano. 1440, portanto, ainda Portugal não chegou ao Brasil. E temos aqui o Nathan Pérez, que vive muito à frente do seu tempo, 5.778. Meu Deus. Porquê é que cada religião tem o seu calendário? Sheikh, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Vocês estão muito atrasados no que toca ao calendário. Depende. Estamos atrasados. 1440. 1440. Que data é esta? Muito bem. O profeta nasceu no ano 570 depois de Cristo. Muito bem. Emigrou de Meca para Medina, nasceu na cidade de Meca e emigrou de Meca para Medina no ano 623. E viveu na cidade de Medina há 10 anos e faleceu no ano 633. Por isso é que há esta diferença. E o calendário islâmico começou desde Hijra, desde a migração que o profeta fez de Meca para Medina. E o calendário islâmico é um calendário lunar. Os meses lunares têm 29 ou 30 dias, não têm 28 nem 31 dias, e um ano lunar tem 355 ou 56 dias. Por isso é que, de acordo com o calendário islâmico, por exemplo, o mês de Ramadão, que é o mês em que nós estamos em jejum, nunca calha na mesma época do ano. É sempre menos 10 ou 11 dias que o calendário gregoriano. Portanto, é assim que funciona o calendário lunar. E também o nosso caso no calendário judaico. Então, quer dizer, nós temos um calendário lunar. Sim. E então as festividades judaicas não caem sempre na mesma data, na mesma época civil. Do outro lado, ao pôr do sol é que muda o dia. Por exemplo, hoje é segunda-feira, portanto, terça-feira começa ao pôr do sol de hoje. Exatamente como no judaísmo. Portanto, por exemplo, sexta-feira é o dia sagrado para os muçulmanos, como é domingo para os judeus, e sábado para os... domingo para os cristãos, estou no meio, isso, e sábado para os judeus. Mas para os judeus, para os muçulmanos, é o pôr do sol. Portanto, ao pôr do sol de sexta-feira é que começa o sabate. Portanto, para nós, ao pôr do sol de quinta-feira, começa o dia sagrado, que é sexta-feira. Bem, isso para marcar consultas e jantares é uma confusão, estava aqui a pensar. Não, é o melhor. Então jantamos sexta, qual? Então qual é que achas? Não sei, depende judaico ou islâmico. Mas há outros calendários que não estão aqui. Então, O calendário hindu também. Agora, há mais. Vivendo no mundo ocidental, onde o calendário gregoriano é o mais importante, portanto, as comunidades islâmicas que vivem no mundo ocidental têm os dois calendários. Nós temos o calendário gregoriano, para o nosso dia-a-dia, com quem nós convivemos, etc. E depois temos o calendário islâmico, que é mais internamente... Claro. Senão nunca pagava a luz, não é? Olha, eu ainda estou em 1440, a fatura é de janeiro de 2019. Sabe que esta coisa que Ainda não há. Ainda não há velas. Não, portanto, quando se falou há uns anos atrás que o fim do mundo seria no ano 2000, nós estávamos tranquilos. Claro, exato. E nós éramos prova que... Já tinham passado. Pois. O Islão é uma das religiões monoteístas, é uma das religiões abrâmicas. Portanto, nós estamos aqui a falar das três religiões abrâmicas. A crença islâmica aceita Moisés como profeta e mensageiro de Deus e também aceita Jesus como profeta e mensageiro de Deus. E aquele muçulmano que o rejeitar deixou de ser muçulmano. Falando dos pilares, o Islão tem 5 pilares. O primeiro pilar é a crença na unicidade de Deus. Ele é único, ele é eterno. Estamos a falar de um único Deus. Não há ninguém como ele, não há ninguém semelhante a ele. E consideramos e acreditamos que o profeta Maomé, Muhammad, é o seu último mensageiro. Não o único, mas sim o último. Na linhagem dos profetas, Abraão, Moisés, Jesus e muitos outros. E com a sua morte temos a separação do islamismo. Diga, depois, passado alguns anos. Portanto, este é o primeiro pilar. O segundo pilar, diariamente, nós temos 5 orações, que é um diálogo com o Criador. O terceiro pilar é caridade. O quarto pilar é jejuar no mês de Ramadão. Obrigatório àqueles que são muçulmanos, adultos saudáveis.
portanto, crianças, idosos, doentes, viajantes, grávidas, estão fora de contexto. E o quinto pilar, a peregrinação Meca, uma vez na vida, para aqueles que têm possibilidades e que tenham meios. No entanto, se nós formos analisar esses 5 pilares, não varia muito das outras 2 religiões. Portanto, a crença também existe no judaísmo, como também no cristianismo. As orações também existem. A caridade também existe. Aliás, não é preciso ser religioso para se dar caridade. A peregrinação existe. Os muçulmanos vão a Meca, os judeus vão a Israel, aqui os cristãos vão a Jerusalém, vão a Fátima, vão a Lourdes, vão... Isso é mais perto, pois. Sim, no caso não portanto, Fátima, o espírito é idêntico. E o que é que acontece é que, infelizmente, quando as pessoas utilizam a religião para fins políticos, então ali depois nós temos o tal problema e o tal desafio que pergunta quais são os desafios os grandes desafios que nós temos. Eu acho que os religiosos têm uma responsabilidade enorme, é de tentar unir cada vez mais líderes e também a congregação dos outros crentes para que possamos ser exemplares. É possível todos nós respirarmos o mesmo ar sem problema e sem qualquer conflito. É possível visitar mesquitas, é possível visitar igrejas, como também é possível visitar sinagogas e por aí fora. O que acontece é que, como falou da obesidade, nós temos o mês Ramadão que serve um exemplo para nós não só valorizarmos aquilo que nós temos, mas também sentir um pouco na pele aquilo que o outro não tem, porque há muita gente que infelizmente morre por não ter alimento em casa. O que acontece é que a mensagem das religiões não pode ser uma overdose, porque hoje em dia os jovens, podemos dizer assim, ou a futura geração, não estão muito para esse caminho. Então, o religioso tem que saber usar a linguagem atual. Portanto, se eu começar a usar a linguagem que me ensinaram há uns anos atrás, não terá o mesmo impacto. Não passa. Exatamente. Saber dialogar com eles, saber conviver com eles, saber jogar com eles, saber brincar com eles e, nesse movimento todo, transmitir o essencial, que é a religação com o Criador. Penso que vivemos um bom momento de convivência religiosa no nosso mundo. O desafio é este, né? Enfrentar os que não querem que nós nos entendemos. Este é o desafio, porque há muita gente provavelmente não quer que haja boas conversas entre os religiosos, porque o facto de falarmos sobre o Islão, a ideia não é converter as pessoas ao Islão, mas sim explicar sobre cada crença. E isto é muito importante, o que o padre acabou de dizer, é que há pessoas que, independentemente da crença que possam ter, não gostam de conviver com os outros, nem sequer são capazes de aceitar o outro. Mas também normalmente são as pessoas que menos leem e que menos curiosidade têm sobre a vida. A partir do momento em que abrimos... Os grandes radicais são grandes estudiosos, são fundamentalistas. Ou nasceram radicais, ou tornaram-se radicais por vários motivos, e depois, quando ficam obcecadas, há políticos que são obcecados, há jogadores, há adeptos que também são obcecados. Há pessoas obcecadas, né? Portanto, hoje por acaso estava a ouvir na rádio, estava-se a falar sobre o Dia Internacional da Religião, então alguém perguntou, mas é dia de Sporting, é dia de Porto, é dia de Benfica? Portanto, há quem vê os clubes tão radicalmente, por isso há, infelizmente, radicalismo em tudo. Agora, nós como religiosos temos um papel muito, muito importante de tentar convencer a nossa congregação de não se tornarem radicais e saber conviver com os outros, independentemente da crença. Pode até não ter crença. Eu tenho amigos que não acreditam, mas são grandes amigos. Portanto, não é por não acreditarem que eu deixarei de ser amigos deles. Portanto, Pérez, foi um prazer. Muito obrigada. Como é que se diz obrigado? Toda. Olha, ainda por cima uma palavra bonita. Shukran, toda, shukran e obrigado.